Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa aula de hoje e nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor e estratégias de fidelização, tá bom? Então, espero que no decorrer da aula você tenha uma clareza aí de como está hoje o consumo, de como está hoje a nossa postura de compra aqui no Brasil em relação ao nosso cliente, consumidor, barra marca, barra loja, barra comércio eletrônico. Caminhando um pouquinho aqui no nosso slide, nós vamos entender o comportamento do consumidor. Para entender, é necessário a gente pensar e ter clareza sobre alguns pontos. O primeiro ponto aqui, que a gente elencou para a gente bater um papo hoje, é sobre como as pessoas escolhem. As pessoas escolhem por quê? Porque é uma real necessidade? Porque é uma marca que tem um poder forte no mercado? Porque alguém comprou e ela também quer comprar? Porque tá barato, de repente tá na promoção, então por que que as pessoas escolhem? Como elas escolhem determinado produto? Como que as pessoas compram? Elas compram na loja física? Ela pega o seu carro, ela pega um táxi, ela pega um carro de aplicativo e vai até a loja, ela toca o produto, ela conversa com o vendedor, ela vê as especificações. Então, como que se dá o processo de compra? Como elas compram hoje? Ou ela de repente tem a preferência pela internet, pelo aplicativo que está ali na palma da mão. Então, como que se dá o processo de compra hoje? É importante a gente entender muito essa questão. Como elas usam e descartam esses produtos? Hoje há uma procura maior por bens de durabilidade baixa, ou seja, um produto que você compra, usa uma, duas, três vezes e já acabou, você precisa comprar de novo. Ou hoje há procura por bens de longa durabilidade, ou seja, você vai comprar e ele vai aí perdurar por muitos e muitos anos. Então é importante a gente entender também essa questão de como as pessoas fazem uso e de como elas descartam esses produtos, tá bom? Então hoje o nosso intuito aqui é caminhar um pouquinho por toda a jornada de compra. Vamos seguir um pouquinho mais aqui na nossa aula e nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso processo de compra. Atualmente, ele não é mais um processo linear. O que seria um processo linear? Seria igual, reto, né, constante. E não é mais assim. Hoje, a postura do consumidor em relação à compra, ela sofreu muitas e muitas oscilações e variações. O consumidor que ia na loja física, como eu disse agora há pouco, que tocava, que sentia o produto, hoje há uma migração enorme para meios de compra digitais. Hoje a gente percebe aí os aplicativos, se você assistir a televisão, a cabeça dá até uma embolada, de tantas promoções, propagandas o tempo todo, de várias e várias plataformas, marketplaces, que vendem de tudo que você pensar, esses marketplaces vendem, essas plataformas vendem. Então, hoje não é mais linear a questão da compra. Pode sim o cliente optar pela loja física, ir lá tocar, ter um contato com o produto, conversar com o vendedor, mas há uma tendência muito forte de migração para meios digitais, para compra ali que você faz, de repente, do seu próprio celular. E você compara uma loja com a outra, você compara preços, você compara prazos de entregas, então há aí uma migração grande para esses meios aí, digamos, eletrônicos, tá? Caminhando um pouquinho mais, nós vamos ver um gráfico aqui que ele relata que cerca de como é a postura de 87% dos brasileiros que já compraram pela internet, que já fizeram uma compra online. Desses 87% dos brasileiros que já fizeram uma compra online, esse gráfico fala um pouquinho pra gente aqui da frequência, tá bom? Desses 87%, 31% compram mensalmente, ou seja, uma vez por mês entra ali e faz a sua comprinha pelo seu aplicativo ali. Em geral pelo celular, né, gente? Mas pode ser pelo computador, pode ser por um tablet, enfim, há várias formas do cliente hoje finalizar a sua compra. 21% semanalmente. É muita gente comprando semanalmente. Gente, 21% de um universo aí de 87% das pessoas que já compraram é muita gente, tá? 17% elas vão comprar ali uma vez a cada 2 ou 3 meses, tá bom? Quinzenalmente são 13%. Não tenho nenhuma frequência. Compro quando eu quero, de repente, quando eu vi alguma coisa, 9%. Diariamente, 6%. E eu penso que isso vai crescer cada vez mais, pessoas comprando diariamente. Hoje está em torno de 6%. E 3%, 3 vezes ao ano, mais ou menos, tá? Então, 87% é muita gente, gente.
É muita gente, gente. É muita gente comprando online, é muita gente migrando para esse universo digital e a tendência é que cada vez mais essa tendência cresça e ganhe corpo, ganhe forma e as pessoas e a loja física precisa pensar formas, né, de reter essa clientela, esse público que está migrando cada vez mais para o digital, para o online. Vem cá comigo, caminhando um pouquinho mais a nossa aula. O comportamento do consumidor, ele sofre algumas influências e alguns fatores, tá bom? O que pode pesar na decisão de compra? O que pode levar o cliente a comprar de fato naquele momento, naquela hora? Primeiro, pode ser fatores psicológicos, de repente motivacionais, de repente necessidade. O que seria um fator, por exemplo, psicológico? A pessoa tá ali no meio de amigos que estão numa rotina fitness, né? Ah, agora eu vou ser fitness, agora eu vou comer saudável, agora eu vou malhar todo dia. Então, isso pode levar a pessoa, de repente, a estar naquele universo e querer comprar, por exemplo, roupas de academia, tênis de academia. Então, isso é uma compra por um movimento ali psicológico, por uma influência psicológica, emocional, tá? Então, podem haver compras muito ligadas a essa questão. Podem haver também compras por influência, por questões sociais. Então, pode ser influências das redes, dos amigos, de influenciadores mesmo. Por exemplo, você pega um influenciador famoso, ele usou um determinado acessório de cabelo. Todo mundo vai querer aquele acessório de cabelo. Um influenciador famoso usou um tênis. Muita gente vai querer aquele tênis. Então, hoje, essa questão da influência tem uma força ainda muito grande no público, no consumidor brasileiro, tá? Então, há questões aí ligadas a redes sociais, a famílias, aos amigos. Todo mundo na minha família tem, eu quero ter também. Meu irmão comprou, achei bacana, quero um igual do meu irmão também. Então tem muito disso, questões familiares, questões sociais, elas têm um peso grande em relação à decisão de compra, tá bom? Fatores econômicos, condições financeiras, poder de compra, também a gente precisa analisar essa questão do comportamento ligado ao poder aquisitivo das pessoas. Por exemplo, uma indústria que fabrica Ferrari, fabrica um Porsche, carros aí de alto valor agregado. Como é que eles vão comunicar esse produto com o seu cliente final? Como é que eles vão recrutar? Como é que eles vão captar, buscar esse cliente para essa compra? Então, todos esses fatores influenciam aí na postura do nosso consumidor, tá? Fatores psicológicos ligados às emoções, fatores sociais, questão de família, questão de influência, questão de anúncios que tá ali bombardeando o consumidor o tempo todo, questões econômicas, né? Eu vou posicionar meu produto aqui porque ele é para um público de classe C, então meu produto tem que estar posicionado aqui. Eu vou posicionar aqui porque o meu público é classe A, é um pessoal que tem um poder aquisitivo melhor. Então, todos esses fatores tendem a estar ligados ao poder, à decisão de compra, tá bom? Caminhando um pouquinho mais, nós queremos falar um pouquinho sobre como fidelizar clientes. Ou seja, entendi um pouco de como que o meu cliente compra, se é um bem de durabilidade alta, se é um bem de durabilidade curta, com qual frequência ele compra, se é uma vez por mês, se é 2 vezes por mês. Então, entendendo um pouquinho desse cenário que a gente comentou, né? E hoje a gente está dando uma pincelada, é claro que na outra oportunidade a gente poderia entrar muito mais e falar muito mais desses pontos. Nós vamos falar um pouquinho aqui de como fidelizar o cliente. Primeiro, pessoal, nós temos que algumas dicas chaves aqui. Oferecer um atendimento excepcional, ou seja, se diferenciar no atendimento, oferecer um atendimento exclusivo, um ambiente legal, um ambiente bacana. Muitas marcas hoje investem, por exemplo, no marketing olfativo. Você entra na loja, ela tem aquele perfume bom, ela tem aquele cheirinho, ela tem aquele ambiente acolhedor. Algumas outras marcas investem ali num visual bacana, é uma marca assim que tem uma loja bonita, que tem uma iluminação diferenciada. Então, dá um atendimento, prestar um atendimento exclusivo, excepcional, encantador, ele tem muito poder de fidelizar o cliente, tá? Garantir qualidade no produto e no serviço. Se o produto é bom, você volta e compra. Se a marca é boa, de credibilidade, você volta e compra outras vezes. Então, cada vez mais as empresas, as marcas precisam pensar em oferecer produtos de qualidade, produtos de durabilidade, produtos de
assim, que o consumidor vai divulgar, vai fazer um boca a boca, né? Foi tão bom, aquele tecido era tão macio, né? Vou dar um exemplo aqui do meu vestido, por exemplo, é tão macio, a durabilidade é tão boa, eu vou com certeza indicar para outras pessoas esse mesmo produto, tá? Então, outra forma de fidelizar o cliente é garantir qualidade no produto e no serviço, tá bom? Uma outra forma é criar programas de fidelidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma loja, uma empresa de açaí, uma açaiteria, ela pode criar lá um cartãozinho de fidelidade. Você comprando 5 copos de açaí durante 30 dias, um exemplo, tá, pessoal? O sexto vai sair de graça para você, tá? Então, se você comprar aqui na nossa loja, você vai no final do mês participar de um sorteio. Então, criar programas de fidelidade que faça o cliente se interessar pela sua loja, pela sua marca, pela sua empresa e voltar mais vezes. Criar programas de fidelidade, nós falamos, né? Criar canais constantes de escuta, ou seja, um saque, um Instagram, um WhatsApp, que seja canais onde o cliente consegue facilmente ter acesso à sua loja, à sua empresa, ao seu comércio e dar sugestões, falar. A gente tem uma questão muito usada atualmente, que tem muito poder de influenciar pessoas, que é a prova social. Ou seja, o que as pessoas estão dizendo da sua marca, o que elas estão dizendo de bom da sua marca. Então, é preciso criar esses canais para que o seu cliente volte, para que ele te indique, para que ele compre mais e mais vezes de você, tá? Então, essas são algumas dicas aqui para a gente fidelizar, oferecer um atendimento excepcional, encantador, excelente, garantir qualidade no produto, no serviço, um produto de primeira linha, um produto bacana, criar programas de fidelidade, formas de fazer com que esse cliente volte, compre mais vezes e mais vezes, um cartãozinho de fidelidade, o sorteio de um brinde. Tem bastante forma da gente conseguir fazer um programa de fidelidade. E criar canais constantes de escuta. Ouvir é sempre muito, muito importante numa relação de consumo. Porque aquela crítica, aquele ponto que o seu cliente colocou de observação, ele pode ser um divisor de águas para que você consiga impulsionar o seu negócio e alavancar as suas vendas, tá bom? Então, é uma breve aula hoje, estamos aqui só para dar uma pincelada nessa jornada do consumo, que é um assunto denso, pesado, e tem muito mais informações. Numa próxima oportunidade, a gente pode aprofundar um pouquinho mais e falar um pouquinho mais de cada um desses temas. Espero que você tenha aprendido hoje, né? Que você tenha tido aí uma clareza maior dessa jornada do consumo, e entendido que hoje há uma tendência forte de que haja uma migração para que a compra ocorra cada vez mais online, cada vez mais virtual, devido à praticidade e devido às facilidades que as redes, os marketplaces têm oferecido aí para o consumidor de um modo geral, tá bom? Obrigada aqui pelo seu tempo, pela sua atenção. E na próxima oportunidade a gente volta de novo para falar mais desse assunto e aprofundar um pouco mais nesse universo fantástico, que é o universo de consumo no nosso país.